Helder, Moçambique tem o quinto maior jazigo de gás do mundo. Como é que acha que está a ser gerido este quinto maior jazigo de gás do mundo? Mal. Está a ser gerido mal. E com maus amigos. Acima de tudo. A França é um perigo para os africanos. A França não é amigo dos moçambicanos. Eles têm seus interesses aqui. E o que a história nos diz é que nós precisaríamos ter sido mais fortes. E eu digo mal porque Moçambique não tem orgulho próprio. Conhece Sonangol? Conheço. É chinesa? É próprio angolano. Conhece Petrobras? Brasileiro. Conhece a Anadarko? Conhece a Total? Francesa. Nada com norte-americano. Posso continuar? Não. Diz-lhe alguma coisa isso? São empresas locais e gerem coisas locais. Próprias, neste caso. Ou seja, os Estados assumem o posicionamento da gestão do que é seu. Porque eles sabem como querem fazer chegar aquela riqueza ao povo. Um Estado coerente. Agora, quando você diz que porque eu não tenho capacidade de investir e vai dizer a alguém, vem lá fazer deste barril o que tu quiseres, mas dê-me isto, dê-me aquilo, dê-me aquilo. Desculpa, qual é o nosso papel? A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos tem alguma coisa ligada ao projeto da Bacia da Rovuma? Qual é o papel dessa empresa? Legisladora? Tão simplesmente isso. Não desempenham uma função executiva. Ok? Hoje não são públicos, mas não me vai espantar nos próximos tempos quando começarem a aparecer nomes de pessoas que estão ligadas àquele projeto. Ruanda é um país muito pequenino e vive essencialmente de turismo. De onde a Ruanda está a buscar tanto dinheiro para sustentar os militares que estão aqui, sobre os acordos milionários que estão aqui? 20 milhões de dólares ou bilhões de dólares, o que foi acordado junto com Luanda, bilhões, penso, de dólares, que foi acordado com Ruanda, passa a expressão, não seria suficiente para investir uma boa parte desse valor no setor de segurança em Moçambique? Qual é a ligação que Ruanda, Paulo Kagame, tem com Emmanuel Macron? São amigos. Têm ligações políticas, econômicas muito sérias. Compreende de onde possa estar a vir o investimento que está encabeçado pelos ruandeses? A França defende-se a si mesmo e no mesmo território há terrorismo. É mesmo um terrorismo isso. São franceses, né? A Total é francesa, certo? Estavam aqui no tempo da Anadarko? Não. Certo? A insurgência começou quando? Na transição. A tal insurgência começou na transição, certo? E quem é que veio defender a insurgência? Os próprios exploradores. A Ruanda é apenas uma capa que é oficialmente usada. Até que me provem o contrário. Helder, como é que deviam ser distribuídas as riquezas naturais deste país, na sua opinião? Como é que deviam ser feitas a distribuição? Pode fazer melhor essa pergunta? Fica um pouco complicado. Porque... Sim. Distribuição de riquezas, como é que devia ser feita? Olha, há muitos políticos que dizem que a forma correta de distribuir a riqueza seria colocar dinheiro nas mãos das pessoas. Eu concordo. Agora, como é que se coloca dinheiro nas mãos das pessoas?
Fazer uma fila no Ministério das Finanças e buscar dinheiro? Não. Abre empresas. Se Moçambique tivesse controle, domínio sobre aquilo, até haveria de fazer o que fizeram com madeira. Fizeram muito tarde, quando já não havia madeira. Não permitir que os touros saíssem daqui. Que os touros pelo menos fossem processados aqui em pranchas para poder sair daqui. Foi uma das medidas, não a correta, mas foi uma das medidas. Portanto, estamos a fazer o mesmo erro. Quais são os derivados do gás que existe lá? Emerson é comunicador. Conhece algum plano que seja ligado a isso? Há refinarias previstas? Há um plano com isso? Se existe, por que é segredo? Como é que aconteceu em Tete com o carvão? Estamos já a subestimar a Sasol. Sabe que há um pipeline straightforward para a África do Sul, certo? Para fazer o quê? Nós não temos capacidade de produzir energia que sai da Sasol. Quer dizer, não podemos vender energia refinada. A mesma coisa acontece com a nossa velha Corabaça. O que é que sai da Corabaça? Nós temos uma refinaria de energia, muito pelo contrário, nós compramos energia refinada para Moçambique. Como é que nós estamos a gerir os nossos recursos desta forma? Se o chinês vem aqui, tira tudo em bruto, vai fazer lá o que quer e devolve para aqui, na quinta espécie de qualidade e ainda cobra-te um balúrdio por isso. Nós estamos felizes com os impostos, os tão simplesmente impostos que são pagos pela Total ou pela bacia do Rovuma. Estamos felizes com isso. Isso nos conforta, nos deixa numa situação de conforto para a gestão social? Não. Se nós não colocarmos dinheiro nas mãos das pessoas, não há de haver poder de compra. E quando não há poder de compra, não há economia. Acabou aí. Ainda que você queira fazer investimento aqui, você vai investir onde se as pessoas não têm poder de compra? Vai investir em quê? Então, esta é uma oportunidade que se tem. O que é que se pode fazer com os derivados de gás? Aquilo que sai de lá. O que é que a gente pode vender como produto acabado? Como é que nós podemos nos inserir no mercado e podemos dizer assim, senhora, Moçambique é a quinta maior produtora de gás do mundo. Isso muda as nossas contas, não muda? O que é que acontece hoje? Volto à conversa inicial, Emerson. Não há vontade política. Os políticos de hoje devem ser resignados. Permitam que os mais jovens, os mais dinâmicos, os que estão a absorver uma informação, se calhar que não é do tempo o mundo está em constante desenvolvimento. Está a ser difícil passar o testemunho. É vergonhoso ver o que está a acontecer. Quanta gente adulta, quanta gente dos 60 plus hoje anda com o chapo e ela pegar assim de baixo. Gente, deixem o jovem escolher a juventude dele. Deixem o jovem criar a gestão dele. Ele não precisa de levar Joaninha, Antônio, que vem do tempo que já passou. Deixem ele ser chapo, se for o caso. Mas nem isso fazem. Então, o problema, Emerson, não é pessoas, o problema não é Nhusse, o problema não é Guebuza, o problema não é Chapo, nem vai ser. O problema é o sistema. E o partido não quer ceder a isso. Ok, Helder, vamos falar agora, já que estamos a tocar na política, vamos falar sobre a política. Quando quis ser presidente da República, tinha a noção que podia ganhar. O que é que lhe passou pela cabeça quando decidiu ser, que eu quero ser candidato à presidência da República? O que é que lhe passou pela cabeça? De forma resumida. Eu nunca quis ser candidato à presidência da República, naquela altura. E o que aconteceu foi que, numa transição de ajuda e Podemos, para Podemos, e depois aconteceram algumas coisas internas em que os puzzles mudaram-se. E eu fui eleito. Aliás, eu acabava de chegar no partido.
E fui eleito. E essa decisão é uma decisão que é tomada internamente dentro do partido. Eu não decido por mim. Então, é o Conselho Central que decide, efetivamente, toma as suas decisões em sessão extraordinária, porque a sessão nem foi ordinária, e eles tomaram a decisão de indicar-me para candidato. Okay? Se eu lhe disser que foi tacitamente uma eleição interna, não seria verdade. Foi praticamente uma indicação. E como militante, eu questionei, mas por que eu? E foram trazidos os adjetivos que eu fui observando e tentando melhorar. Agora, mexeu com a minha estrutura? Mexeu. Sabia que ia ganhar? Não, eu tinha consciência. Eu sabia que estava a fazer um percurso. Sabia que estava a iniciar um percurso. Seria muito bom demais e se calhar teria sido péssimo se do 0 eu partisse para 100. O nível de queda seria muito grande. Portanto, é bom que a gente faça a experiência. Eu vinha do setor privado, nunca tinha me relacionado com a política, etc, etc. E é bom que eu faça o percurso de forma correta para que um dia eu possa chegar lá. Okay? Eu observo as coisas hoje, confesso que a minha forma de pensar no desenvolvimento do país, como eu hoje ganhei a ambição de pensar Moçambique e onde eu coloco a minha cabeça a funcionar, é realmente com o espírito de um servidor, de alguém que tem sonhos, gostaria de ver o país completamente diferente do que é hoje, alguém que tem uma ambição de deixar um legado, etc, etc. Portanto, não há nada que eu possa dizer que tenha sido criado ou feito por mim. Helder, o mais curioso nisto tudo é como é que nestas eleições o seu nome não aparece nem para deputado da Assembleia da República pelo Podemos. Olha, como é que isso se justifica? Primeiro, eu acho que não levo jeito para ser deputado. Não, quando eu faço esta questão, não sei se consegue não estou à procura de cadeiras. A ponte que eu estou a fazer. Era candidato presidencial, não é? Pelo Podemos. Eleições seguintes, nem sequer o nome aparece, fora não ser candidato presidencial, o seu nome nem sequer aparece para ser, por exemplo, caso se conseguir algum assento parlamentar, entrar para a Assembleia. Não, Podemos vai, isso é inquestionável. Mas como é que o seu nome não aparece? Alguém que era candidato? Primeiro porque eu não me vejo deputado da Assembleia da República. Acho que eu sou do tipo de pessoa. Já me convidaram uma vez porque eu tocava bateria, ok? Tenho uma noção. Mas eu não tenho skills de drummer. E você tem que saber que há algumas coisas que não são a tua cara, ok? Poderia fazer um percurso, óbvio, isso sim. Mas mais do que isso, é preciso que sejamos humildes, ok? O Venâncio trouxe aqui uma dinâmica, uma galvanização para o Podemos que é preciso considerar-se. E o Podemos, na altura em que todo este processo começou a acontecer, desde o processo autárquico, das eleições autárquicas, nós, durante estes 5 anos, ficamos a lutar para que tenhamos uma estrutura funcional. Essa é a nossa ambição como partido. Helder, a pergunta é muito simples. Disse muito bem na sua resposta, que na resposta anterior, que foi indicado para a presidência, para candidato à presidência da República. Desta vez não foi indicado para assento parlamentar? Mesmo que fosse, eu já tinha... Mas não foi indicado? Não. Pronto. Mesmo que eu fosse, eu já tinha dito, por causa de algumas questões próprias, etc., eu tinha conversado que eu não estaria disponível. Tanto que a mesma proposta tinha-me sido indicada na altura para concorrer para um dos municípios ao longo do país. Também. E eu disse que não estava disponível por algumas questões óbvias, pessoais que estavam a ocorrer, é a primeira razão. E a segunda razão é que nós estávamos num processo de consolidação do nosso partido. Qual foi a boa notícia?
é que percebemos que o Venâncio veio galvanizar alguma coisa. Tá bom. Eu vou pedir que responda, que não perca o seu fio de pensamento. Eu vou lhe fazer a próxima questão, que se calhar já estava a começar a responder. Que aliança foi essa, aparentemente, à última hora, do Venâncio com o seu partido? Olha, Está aqui desde o início do programa a enaltecer, porque o Venâncio... Exatamente, eu sim. partilho dos Exatamente. mesmos ideais. Mas que aliança foi esta à última hora? Porque percebeu-se que foi uma opção. Foi conveniência. Pior. Ok? Foi conveniência. Foi por conveniência. E devemos ser humildes nisso. Existiu um movimento, existiu uma coligação, que para nós esteve pouco clara, dos princípios da própria coligação. Poderíamos ter feito parte da coligação, mas não foi, porque há coisas que nós queríamos esclarecer. Algumas, talvez pensávamos que estivesse a ser muito a correr. Nós fomos prudentes porque analisamos como foi o processo das eleições autárquicas, depois analisamos como foi todo o processo da Renamo, analisamos como foi o processo de formação da CAD e nós ponderamos algumas coisas. Tendo a estrutura que temos, acho que hoje, até para nós, é mais claro que, afinal de contas, fizemos... Só existe o Podemos, ou seja, só existe não. O Podemos só tem visibilidade por conta do Venâncio? Não é bem assim, e eu prefiro explicar-lhe para que não fique aqui um mal entendido. É o seguinte, nessa altura que houve esse movimento todo, nós tivemos algumas reticências e ponderamos isso, ok? Para que nós pudéssemos continuar a caminhar sozinhos e fortalecer a nossa estrutura. Como eu dizia, a boa notícia é que quando começamos a ver estas fragilidades, e política é mesmo assim, é um puzzle que tem que ser completo, quando começamos a perceber essas fragilidades, nós também emitimos propostas. Emitimos propostas ao próprio Venâncio, no sentido de que nós gostaríamos de intentar uma parceria para as presentes eleições. Claro, se ele não tivesse apreciação, o mesmo princípio de ser parte da nossa organização política, ou seja, as portas, nós abrimos portas para todo mundo. As portas estavam abertas para o que viesse, não? Mas ele também fez as suas contas e nós temos que respeitar. E o que é que aconteceu no fim? A conveniência chegou. Chegou porque, dentre as organizações políticas extraparlamentares, muito provavelmente o Podemos seja o partido com maior cobertura a nível nacional, a nível de organização. Ou seja, o que nós estávamos a fazer durante os 5 anos no oculto. Ok? Quando ele se apercebe disso, o interesse lhe vem, depois de todas as questões que aconteceram, o interesse lhe vem para que a gente pudesse fazer uma coligação. Não estou aqui uma coligação, um acordo, retifico, um acordo, e não estou aqui permitido para fazer um disclose dos termos do acordo, ok? Acho que os órgãos competentes dentro do partido, querendo, irão fazer o disclose do acordo, mas afirmo que existe um acordo em que nós devemos suportar o Venâncio e o Venâncio a nós. A sua opinião é perfeita? Agora, existe aqui um facto, ok? O Venâncio vem com muita gente. O Venâncio vem com uma popularidade maior do que a nossa estrutura partidária, sob o ponto de vista de imagem, sob o ponto de vista de informação, de currículo, entre outras coisas. Há vários fatores que hoje beneficiam ao Venâncio como candidato. E, se eu tivesse que dizer assim de uma forma muito crua, é preciso ser humilde para aceitar que talvez seja o Venâncio que seja suportar o Podemos e não o Podemos o Venâncio, okay? Pela popularidade que ele tem. Porém, a estrutura organizativa, a cama que o Venâncio recebe do partido, permite-lhe que o trabalho dele, nosso conjunto no caso, ocorra como está a ocorrer.
Por isso, foi uma situação de conveniência, ok? Em que nós próprios, digamos de passagem, talvez nem tivéssemos estado preparados para a magnitude que tem estado a acontecer. E o que é que somos obrigados a fazer? Somos obrigados a assumir a responsabilidade com idoneidade e garantir ao povo que o compromisso está feito. E é isso que nós vamos fazer. Mas eu fiz uma questão aqui, depois estava na resposta. Acha que é um match perfeito entre o Venâncio e o Podemos? Eu acho que sim, porque o que nos une são os ideais, o que nos une são os princípios, são os valores e, acima de tudo, o que nos une são os manifestos. Portanto, nós temos um manifesto e o Venâncio tem outro, nós casamos o manifesto. A partir da altura em que o acordo foi feito, uma coisa que é pública e todo mundo sabe, é que o nosso manifesto tornar-se-á único quando chegarmos à gestão do país. Agora, se é um match perfeito, diga-se de passagem, hoje é dia 18. Yeah? Se as eleições fossem hoje, no mínimo, nós seríamos a segunda força mais votada. No mínimo, ok? Se nós estivermos a falar de votos que acontecem na mesa. Agora, se estivéssemos a falar tão simplesmente da vontade popular... Helder, é uma questão aqui que eu não sei, não pode me saltar. Se tivesse sido eleito presidente, assim, se tivesse sido eleito presidente da República, quais seriam os nomes que nunca faltariam no seu governo e em que áreas? Pergunta direta. Olha, esta é uma questão que eu responderia de outra maneira. Eu jamais nomearia nomes. Eu haveria de criar um critério para a seleção de nomes. Okay? E os critérios que eu criaria seriam tão essencialmente rodando atrás ou por volta do manifesto, no sucesso do manifesto e na realização dos nossos anseios. Ou seja, se o Emerson está capacitado tecnicamente, politicamente, sob ponto de vista de confiança e, acima de tudo, de compromisso com a sociedade. Aí sim, esses seriam os critérios. Agora, pessoas, existem várias pessoas que, para mim, são pessoas que têm... Não faltariam no seu governo. Têm o meu respeito. Eu adoro, foi o seu convidado, adoro a forma de pensar do Gilberto, por exemplo. Adoro a forma de pensar, para falar agora, vou-te falar só de pessoas que eu tenho uma apreciação na justiça. Adoro a forma de pensar da Elisa Samuel, okay? Penso que foi procuradora. Adoro a forma de pensar do Tomás Timana, por exemplo. Adoro a forma de pensar da Matinha, não? Que ela fez na altura com o Conselho Constitucional um braço de ferro. Quer dizer, nós temos nomes jovens de um gabarito profissional extremamente alto, ok? Esses são um dos nomes que eu poderia trazer agora sim. Que independentemente da sua filiação partidária, convidaria para fazer parte. Claro, mas não pode ser, na composição de um governo, não pode estar tão estritamente ou alinhado à cor do partido em que tu defendes. Muitas vezes o teu partido pode não ter quadros suficientes para te compor o governo. Lembre-se, o governo não é tão simplesmente constituído, o Presidente da República não nomeia ministros tão simplesmente. Okay? Há muita gente que é nomeada pela figura do Presidente da República. Portanto, é preciso ter a humildade suficiente, primeiro, de gerar um critério, segundo, de fazer uma escutação interna a nível do partido, terceiro, de desenvolver uma auscultação intelectual, okay? Porque aí também tens uma grande avaliação para fazer, especialmente no que tange a tal independência dos órgãos de justiça. Okay? É preciso permitirmos que o Conselho Nacional da Magistratura seja, de facto, o órgão
que emitem a opinião valiosa sobre os juízes do Conselho Constitucional, sobre a composição do próprio Poder Judiciário. É preciso descongestionar isso que está nas mãos de uma só pessoa, que é a figura do Presidente da República, que é para permitir que estas pessoas sejam fiscalizadores. São estas pessoas que entram em paredes quando você começa a construir uma estrada. Você declara ou recebe um financiamento, uma contratação, contrata um empréstimo de 20 milhões e vai aplicar 7. Você não vai pôr o chefe do Estado na parede. Quem fiscaliza não é o chefe do Estado, é essa gente. Portanto, este órgão precisa dessa independência. Se eu for entrar agora para a Presidência da República e manter o sistema assim como está, é título do próximo corrupto. Helder, e se te convidassem para fazer parte do próximo governo, aceitaria? Bom, eu tenho muitas reticências com isso. Muitas reticências por quê? Porque eu não sou influenciável. Então, a pessoa que me fizer esse convite tem que garantir-me que deixaria-me ser eu, para que eu possa cumprir com o teu manifesto. Porque o ministro é um órgão técnico, ou é um cargo técnico, ou deveria ser um cargo técnico. Claro, com o que é político, aqui nós cruzamos ou invertemos as normas. Para nós aqui o cargo técnico é a figura do secretário permanente, não é? E o ministro é o cargo político. É o contrário. Ok? É o contrário. Então, o ministro é o braço do presidente. Portanto, para aceitar isso, eu tenho que perceber o seu manifesto e poder dizer assim: Sua Excelência, deixa-me ser eu no cumprimento do seu manifesto. Se isso acontecer, muito bem. Caso contrário, por favor, Moçambique tem mais de 30 milhões de habitantes. Em que posição acha que se encaixaria melhor? Como? Em que posição acha que se encaixaria melhor? Depois do Presidente da República. Não, seguindo a sequência da pergunta que lhe fiz, se fosse convidado para o próximo governo, quem vai lhe convidar é o Presidente da República. Então, em que posição acha que se encaixaria melhor? Eu acho que Moçambique tem muitos problemas com políticas externas. E acho que Moçambique observa ainda de forma muito precária a importância do Ministério de Negócios Estrangeiros sob o ponto de vista de motivação, criação de políticas, estratégias que possam efetivamente galvanizar a economia. Okay? Infelizmente, com muito desagrado, no setor empresarial, eu percebo que para fazer exportações tenho milhares de condicionalismos dependendo do mercado. E não tenho nenhum destes para trazer nada do mercado dos outros para este mercado. Esse é um ponto. Mas o outro ponto que eu acho interessante e que tem sido muito pouco explorado e talvez muito mal aconselhado a figura do Presidente da República são as relações que Moçambique tem com o exterior. Okay? Como é que Moçambique implementa a geopolítica? Como é que nós conseguimos tirar vantagens sobre os nossos amigos? Por que é que nós fazemos amizades? Nós não temos aconselhado aos presidentes da República como deve ser nisso. E diminuímos o Ministério de Negócios Estrangeiros como um ministério que tão simplesmente é prático, uma espécie de legislador técnico-administrativo ou coisa parecida. Mas o Ministério de Negócios Estrangeiros já é um órgão que eu sinto que tem um quê de conhecimento, de curiosidade, de vontade, e acho que enquadraria muito bem, diretamente falando, se tivesse que fazer parte de qualquer governo, de quem quer que seja. Helder, eu vou pedir de forma resumida
que analise e que dê a sua opinião em relação aos 4 candidatos à presidência da República. Destas eleições. Analise. Analisar cada um deles e aquilo que estamos a ver durante esta campanha. Bom, há um que eu não tenho opinião sobre ele. Vamos começar por aí. Escuso. Não tenho opinião, portanto já comecei. Já excluo. Quem? O Suf Momad. Não tenho opinião sobre ele. The next one. Lutero. Uma pessoa com quem eu tenho relações, uma pessoa com quem eu aprecio algumas coisas, mas eu acho que falta pujança. E quando falta pujança, eu costumo dizer sempre, um bom líder tem que ser aquele que está convicto. O bom líder não tem que ser o melhor. O bom líder tem que saber quem está à sua volta. É preciso que o bom líder garanta que ele esteja bem rodeado. Okay? Chapo. Bom. Chapo acho que é um pouco como eu em 2019. 2019. É uma pessoa que eu aprecio, meu conterrâneo por ser humilde, uma pessoa que, bom, essa parte que se calhar não seja como eu. É uma pessoa que, bom, não tem imagem beliscada na sociedade, mas eu também acho que falta pujança. Porque para assumir a Frelimo hoje, no estado em que está a Frelimo de hoje, é preciso ser macho. Lutero. Uma pessoa com quem eu tenho relações, uma pessoa com quem eu aprecio algumas coisas, mas eu acho que falta pujança. Se essa vontade de me eleger era uma vontade que lhes permite ser eu e não ser influenciado pelos meus. Então, eu acho que falta pujança como líder. Okay? Contrariamente ao Venâncio. Acho que o Venâncio o que mais tem é capacidade de liderança. Honestamente falando. Não é porque é meu candidato favorito, mas é porque é aquilo que eu acho. Ele tem uma capacidade de liderança inquestionável. Ele tem uma determinação, uma força inquestionável. Okay? Existem alguns aspectos sobre... Eu não sei se ele tem o domínio muito aprimorado sobre em volta de quem ele está rodeado. Eu acho que esse seria o ponto fraco, ok? Que eu acho que ele teria, porque se ele fosse bem aconselhado, há algumas coisas que eu acho que ele não teria feito, ainda fazendo parte do processo, ainda crendo que tudo isso faz parte do processo. Mas eu acho que faltou, em algum momento, o aconselhamento correto, porque eu vejo as coisas de outra maneira e se as coisas tivessem corrido de uma ou outra maneira, que era já na altura a minha perspectiva, se calhar as coisas nem estariam desta forma e se calhar nem Podemos estaria como está hoje, na perspectiva de afastar um partido, que eu posso dizer foi um mal necessário. Okay? Porque, vamos lá dizer, socialmente, publicamente, é muito fácil perceber que se as eleições correrem no mínimo como o povo gostaria, okay? Arnão passa para o número 3 ou para o número 4, não sei. E nós subimos do anonimato para o 2. Milagre ou não, por causa do Venâncio ou não, etc. Digam o que quiserem dizer. Essa é a verdade. É o que o povo quer hoje, não sou eu, Helder, que estou a dizer isso. E a sensibilidade, especialmente o touch. Eu faço sempre questão de, sempre que tenho a oportunidade de falar com alguém, assim, de forma informal, questionar. Qual é a tua influência política? Quem tu votas? Quem é o teu presidente? Quem vai ser
o teu partido? Qual vai ser o teu partido? Eu faço essas perguntas com muita frequência. E graças a Deus não é só o meu feeling, não é o meu touch, é o touch social. E a Renamo construiu essa força. Construiu sozinha. Porque ela não saiu das eleições autárquicas no estado em que está hoje. Portanto, não tiveram capacidade de observar algumas coisas e aconteceu aquilo que chama-se conforto pela zona de conforto. Okay? A Renamo caiu na mesmice. Okay? A forma de fazer política da Renamo parece que não se reinventou às dinâmicas da juventude, da necessidade atual, do poder social, etc, etc. Associado ao facto de que a Renamo não tem um líder querido. Sabemos nós, temos que começar a dizer as coisas como são. O Suf Mohamed, infelizmente, não é querido pelas pessoas. O Suf Mohamed não é querido não é visto como um líder carismático capaz de carregar Moçambique às suas costas. Não é. Ok? Agora, haveriam contas mais inteligentes para serem feitas aí, né? Há coisas que poderiam ser conciliadas, porque o Suf Mohamed, ele tem, vamos lá dizer, partindo do princípio que ele vem da ala belicista da Renamo, não é que eu seja a favor a isso, é que temos que respeitar os processos. Okay? Ele vindo de uma ala belicista e tendo um poder de influência sobre a Renamo belicista, eu acho que até fazia sentido, sim, mantê-lo como presidente da Renamo, mas jamais como candidato. Helder, seriam algumas soluções. Eu não estou a fazer críticas. Estou a falar daquelas coisas que, da minha visão, como eu acho que poderia ser ou poderia ter sido. Processo, se calhar, de transição, como foi, se calhar. Vamos lá, Helder, são muito poucos os moçambicanos que têm conhecimento, domínio dos manifestos eleitorais que os candidatos têm apresentado. E o que se vê na campanha, o que tem-se visto nesses quase 45 dias de campanha, eu vou fazer, eu quero, eu posso. Não, eu digo mais. E poucos são as apresentações dos manifestos, de como é que vão ser implementados esses manifestos. E a minha pergunta é, os manifestos acabam sendo meramente efeitos? Acho que o Bang e eu, a Bang Entertainment, a DXS Label, deveriam estar vivas neste momento para poder agenciar novos artistas intitulados a políticos. Porque o que eu vejo é mais dançarinos do que políticos. Eu não quero saber como dança essa gente. Dizem para mim, não, é sempre uma forma de abordar melhor a população. Não. Alguém intitulou-te como dançarino, cantora ou coisa parecida? Não. Então estão a fazer um papel ridículo. Okay? Ajudando até a promover coisas obscenas que fazem parte da nossa sociedade. Okay? Eles promovem isso. Portanto, o que é que nós queremos como espelho? Esse é o projeto político. Eles vão dançar. O que eles estão a mostrar, na sua maioria, é que eles vão dançar por cima do Estado. Eu não conheço um projeto coerente dos dançarinos. Não conheço. E parece que é uma mudança de um dançarino para outro. É o que estão a demonstrar. Não é o que eu estou a dizer. Estou a replicar o que eu estou a ver. Agora, vamos lá. Não, estamos a gerir redes sociais, etc. Muito bem. Estão a ver que isso está a gerar este efeito? Alguém está a gerir a imagem deles. Eles deveriam ser chamados de atenção. Atenção, meninos. Creio que sejam jovens, porque estão a gerir a máquina da social media, etc, etc. Essa gente deveria, sabes, não, o discurso pode ser mau, mas num discurso de uma hora, você consegue claramente fazer reels de informação necessária, informação potente, que essa gente estivesse interessada a passar para o povo.
Mas eu vejo mais reels de danças. O que parece é que nós estamos numa campanha de eleição de artistas. Para mim não cabe. O próprio povo não sabe dos manifestos Nunca dos candidatos. sabe. Vou-lhe contar assim um breve briefing. Uma história, só para pimentar a conversa. Olha, o Papa Bento XVI, ele sentiu em algum momento que ele tinha virado meme na Itália. E haviam muitas caricaturas que apareciam em nome com o nome do Papa Bento XVI. Você sabe o que ele fez por isso? Ele percebeu, numa posição sem... Como é que se diz? Tem um termo específico. Ele entrou, é vitalícia aqui, né? Você só sai daí com a morte. Deixa de ser Papa quando morre. Mas ele pediu demissão, reconhecendo que ele não era o Papa querido pelos seus próprios crentes. Está falando do Papa Bento XVI. José Ratzinger. Sim, é o Ratzinger. Coerência. Coerência. Aquela pressão primeiro ia fazer mal à saúde dele, na idade em que ele estava. E ele demitiu-se. Pôs o cargo à disposição. Hoje temos Papa Francisco. Ok? Entendeste bem o que eu te quis dizer? Sim. Houveram muitos reels durante os últimos 10 anos. Muita coisa falhou durante os últimos 10 anos. Helder, como é que tocou aqui num ponto que eu achei interessante e vou fazer uma questão. Diga. Quando falou aqui o Team Excess e o Bang podiam ajudar a agenciar. Como é que olha para o envolvimento de cantores nas campanhas políticas? Estamos a ver muitos cantores, muitos artistas na campanha política. Fantástico. Como é que olha para isso? Esta pergunta está no processo de transição, né? Olha, voltando à minha praia, é o seguinte, eu não aconselho a músicos a terem ligações com questões políticas, porque os músicos vivem de fãs, tão simplesmente de fãs. Os artistas, vamos dizer no seu todo, os futebolistas vivem de fãs. E quanto menos, eu não estou a dizer que eles deixam de ser cidadãos, que eles são proibidos de apreciar um ou outro, todos nessa sociedade em algum momento fazemos isso. Mas tendo consciência que eu posso ferir suscetibilidades de João, do Antônio, que gosta de mim, que me acha, etc, etc, eu não vou aceitar beliscar-me por um assunto de terceiro. Esse é o conceito. Agora, se a razão que me belisca, ao menos justificar de facto que eu seja beliscado, muito bem. Eu vou dizer, esse não está a fazer campanha, está a fazer business, onde ele está a tirar vantagem sobre isso. Que vantagens você tira se depois da campanha te esquecem, mal te pagam nessa campanha, você fica apedrejado pelas pessoas, algumas pessoas são desligadas, deixam de ser seguidas, às vezes você, para fazer uma campanha, tem que dizer coisas que os teus fãs não gostam. Estás direcionado a quem? Qual é o teu foco? Vai, vota. Na altura em que geria a DXC, nenhum dos seus cantores, dos seus artistas fez campanha? Nunca permiti isso. Nunca. Eu nunca permiti isso. Eu conheço, eu sei qual é a formação política da Neymar, por exemplo. Mas ela nunca, não sei hoje, e duvido, porque acho que ela salvaguardou muito bem isso. Mas eu nunca permiti que artista algum meu se misturasse a esse nível. Não faz sentido. Você vive de artes, você vive de fãs, vive de pessoas. Então, nem para ti, Emerson, faz sentido tu como apresentador apareceres publicamente. Eu.
Não é bom para a tua imagem. Deixe política para os políticos. Esse é o ponto. Helder, também de forma resumida, pode fazer uma análise dos presidentes que já governaram Moçambique? Cada um deles de forma resumida. Por favor, não sei se Controvérsia. Bom, eu acho que o Samora Machel foi o melhor líder que tivemos. E vou dizer porquê. Mas vou pedir que seja mesmo em poucas palavras, sim. Tá bem. Samora Machel é o melhor líder porque o Samora sabia muito bem o que queria. Em conversas, já soube que Samora Machel também já falava em democracia. Depois vi num vídeo. E percebi, já é a minha percepção, que talvez Samora não tenha enveredado para a democracia porque ele estava na luta pelo analfabetismo. Analfabetos não podem compreender o processo democrático, é complexo. Chissano foi um diplomata, a quem eu tenho muito gosto, já foi uma grande referência. Mas Chissano não foi pai. Eu acho que o pecado de Chissano foi a pujança. Não sei se ele entregou-se demais ao país e menos aquilo que ele deveria ser dentro de casa com o pai. E talvez isso tenha feito com que a instrução sobre como os filhos de um presidente, etc., devem se comportar, estar, etc., tenha corrido mal. Conhecemos histórias que, infelizmente, estão ligadas a isso que nós não gostaríamos de ter conhecido. Especialmente de uma pessoa tão diplomata, que eu digo assim, ele não merecia isso. Guebuza, contrário, completamente contrário do Chissano como pai. Eu acho Guebuza um ótimo pai. Acho aquele senhor um senhor veemente, chefe de família. Acho aquele senhor, no bom termo, um animal político. Acho tão simplesmente que Guebuza falha, primeiro, quando não sabe escolher quem estar de lado. Segundo, não sei se está claro para ele o que significa ambição e ganância. Então, estes fatores podem ter diluído aquilo que ele percebeu, aquilo que é o valor dele como chefe de Estado, porque se olharmos desde o tempo de Samora para aqui, eu, Helder, apesar da liderança de Samora, da visão do Samora como um presidente objetivo que sabia muito bem o que queria, mas se eu olhar para o campo social, desenvolvimento, etc., eu vou eleger Guebuza como o melhor presidente que já passou por Moçambique, apesar de todas as coisas que aconteceram. Se olharmos para as questões ótimas e balançarmos isso, pese embora deixou-nos um calote sério e que ficou claro que talvez nem tudo tenha realmente sido feito por ele, se formos a fundo do julgamento das dívidas ocultas. E o presidente Inhosse, pronto, eu prefiro não comentar, os reis falam por si. Esta é a presidência aberta. Helder, tocou aqui no ponto das dívidas ocultas, eu não vou deixar que isso passe assim. Eu gostava que fizesse uma análise a cada um dos nomes mais sonantes que foram por ali ditos nesse caso das dívidas ocultas e principalmente que fale dos valores ali apresentados. O que acha disto? Escolha alguns nomes que acha... Desculpa, mas não percebi bem. Eu quero que faça uma análise aos nomes mais sonantes daquele julgamento. Análise sobre o envolvimento deles, no caso. E principalmente dos valores ali apresentados. Bom, eu teria muito pouco para falar sobre isso. Devo lhe dizer que há duas pessoas aí que eu olho de outra maneira, que são as únicas pessoas que merecem o meu comentário, assim, que eu acho que tem alguma coisa para se dizer. Primeiro é o Nhangomé.
Acho que o Nhangomelo é uma pessoa extremamente inteligente e acho que o Nhangomelo, a intenção dele não era defraudar Estado nenhum. O Nhangomelo é uma pessoa que pensa e pensa muito. Na inteligência dele, ele percebeu aquilo que seria uma oportunidade para ele e ele trouxe a oportunidade. Pode ter tido falhas técnicas, cuidado no procurement. Eu considero que houve falhas técnicas porque ele estava a lidar-se com matérias sensíveis, como matérias de segurança. Eu acho que faltou aprimoramento em relação ao Nhangomelo, não é? Mas, já voltando para aquela pergunta que me fez, se eu fosse Presidente da República, eu ia buscar o Nhangomelo para o meu ministério, sim. Pode ter a certeza. Porém, Carlos do Rosário, que era do CIS, Antônio Carlos do Rosário, eu acho que ele é uma pessoa que tem uma ligação profunda com os processos de segurança e segurança de Estado. Porque boa parte de coisas que ele disse está em marcha. Ele insistiu muito com isso. Ele fez. Porém, a natureza comportamental, caráter, etc., de pessoas que lidam com situações sensíveis, você não pode esperar que seja uma pessoa de uma natureza normalizada. Ele tinha sim um sentido, abusado ou não, mas de poder, claro que ele tinha poder, de segurança, porque ele tinha segurança, e acima de tudo de mandar, né? É por isso que a falta de humildade quando se tem poder, você comete erros. É assim que eu avalio os erros que penso que ele cometeu. Não sou ninguém para julgá-lo. Estou a dar a minha própria opinião. Deveria para o seu governo também? Cogitaria com muitos poréns, porque é preciso, quando se trata de agências de segurança, o CIS é uma agência de segurança. E num governo como eu gostaria de implementar reformas em agências de segurança, porque eu acho que as nossas agências de segurança estão muito fragilizadas. Precisaria ter pessoas com uma capacidade de controle sobre os seus próprios caráteres. Portanto, mas são pessoas que eu digo sim, apesar, porque não é o caráter, não são os males que as pessoas fazem, o erro que tu cometes, isso não faz o teu caráter, isso não diz aquilo que tu és, ok? A vida, a estrada, por alguma razão, pode trazer-te sabores, mas isso não anula o teu eu. O teu eu permanece lá. Então, é preciso ter sabedoria, vamos lá dizer, o suficiente para você poder compreender e apreciar o eu da pessoa. E não tão simplesmente generalizar Emerson A, B, C, porque todos nós, quem atira a primeira pedra e quem nunca fez. Okay? Então, ele cometeu erros, sim, mas se olhar para o cômputo profissional, cuidado com aquele senhor. Aquele senhor merece o meu respeito. Do ponto de vista de profissional, de segurança, etc. Não merece o meu respeito. Agora, quantias. Só em Moçambique 2 bilhões de dólares faz esse alarido, né? É infeliz sabermos que um Estado, um país entra em pânico por causa de 2 bilhões. Como as pessoas têm isso nos seus próprios bolsos. Assim, o Estado deveria ser um pouco mais cauteloso antes de fazer o barulho que fez. Não estou a dizer que o Estado deveria anular o processo ou que o Estado deveria... Eu acho que para gerir a integridade do Estado, deveriam resolver. Todos os caloteiros devem pagar pelo calote. Se há caloteiros, que paguem.
pelo calote. Não há problemas com isso. Mas acho que foi mediatizado demais. E eu não sei até onde isso realmente fez bem. Perdão, para a imagem de Moçambique. E eu não gostaria de ter visto o país tão beliscado quanto ficou. Os créditos que o país perdeu, okay, como nação, e o impacto que isso teve. Não sei se foi uma ótima política, porque foram julgados, mas se aquilo foi realmente um julgamento ou se foi uma ação política, eu tenho as minhas dúvidas. Vamos falar um bocadinho sobre a sociedade moçambicana. Uma das coisas que tem-se comentado muito, tem-se reclamado muito, é o comportamento da polícia de trânsito, que causa mal-estar entre os automobilistas nacionais e às vezes até causa muito desconforto em automobilistas estrangeiros que tentam visitar e fazer turismo em Moçambique. Como é que pode-se solucionar este tipo de problema? Vamos voltar para o mesmo ponto. A nossa Constituição. A nossa lei-mãe, a Constituição, é que faz todos os outros códigos penais, civis, etc. Ok? Portanto, esta problemática é uma problemática que ela está dentro do processo de combate contra a corrupção. Combate à corrupção, não é? E o combate à corrupção não se faz de forma isolada. E os polícias de trânsito, há um vídeo que apareceu aí nas redes sociais a protestar os maus comentários que o outro candidato fez, e que eu acho lógico, de alguma forma. Não porque quero abonar a corrupção, mas porque é preciso se rever. É o que eu disse no início. Nós temos que rever o nosso património social. Porque estes polícias, a segurança faz parte do nosso património. Os professores fazem parte do nosso património. Os médicos fazem parte dos nossos patrimónios. E não os preguiçosos dos deputados que têm cinco sessões ao ano ordinárias e recebem um balúrdio. Isso é preguiça. Há muitos deputados que estão na Assembleia da República que vão dormir, que nunca foram ao ciclo eleitoral que lhe elegeu. Certo? O trabalho do deputado vem sentar ali. Eles estão a ganhar muito, mas esses polícias estão a ganhar o quê? Os polícias estão a ganhar o quê? O polícia alimenta-se de quê? O polícia não tem nenhuma academia para se refazer. A academia para a polícia não é luxo. É necessidade. Porque faz parte do processo de defesa. O seu físico, como autoridade, tem que transparecer a autoridade. Como é que essas pessoas vivem? De que vivem? Que salários têm essas pessoas que dão a sua vida em prol da nossa segurança? Como é que vivem? Alguém já questionou dentro do governo do dia como é que nós podemos, há 50 anos nós não conseguimos resolver o descontentamento dos polícias? Sabe o que significa você começar a ver a classe dos polícias a contestar o seu próprio patrão, que é o Estado, a ter a ousadia de dar a cara? Os próprios militares estão a fazer a mesma coisa, porque estão descontentes. Isto é um perigo. Isto é um perigo para o Estado que se preso, para um Estado ordeiro. Então, é preciso, muito bem que nós estamos a tocar nesses assuntos todos, no momento em que nós estamos em fase de transição de ciclo. E é importante que a gente aborde com franqueza esses assuntos, sem faltar respeito a ninguém. Espero não ter faltado respeito a ninguém até agora. Portanto, é preciso que a gente aborde esses temas com franqueza e não só abordar sob o ponto de vista de crítica, mas trazer soluções. Portanto, eu acho que a governação sob o ponto de vista no cômputo social, elas deveriam ser financiadas por programas de governação. É a minha visão. Quando você coloca um programa de governação e vai fazer uma governação por programa, você está a trazer 3 vantagens primeiro. Primeiro, você está a orientar as pessoas.
O que é que pretendes? Até quando pretendes? Depois vais fazer com que as pessoas participem, ou seja, esse programa de governação não é alguma coisa que tem autossustentabilidade. O orçamento do Estado por si, ele é capaz de sustentar isso. E depois você vai permitir que o setor privado colabore na orientação do teu programa. Por exemplo, se nós inventamos um programa Moçambique com escolas ou whatever, ok? Nós precisamos de criar uma taxa sobre isso. Precisamos contribuir para que esse programa aconteça. Eu não sou apologista, por exemplo, de que tenhamos escolas privadas. Por quê? Eu vim da escola privada, da escola pública. Ok? Por que nós temos escolas públicas, escolas privadas em Moçambique? Isso só promove exclusão social. Quem são as pessoas que estão nas escolas públicas hoje? É a classe dos desfavorecidos. Alô? Emerson, quantos filhos tens? 3. Estão todos na escola privada, desculpa. Só um exemplo. A mesma proposta também é válida para a saúde? Vou chegar lá, se quiser, se tiver tempo. O que sucede é o seguinte, você tem 3 filhos, ok? Primeiro, você deve estar a pagar, vamos lá, na melhor das hipóteses, se tiver sido econômico, 15, 20 paus cada uma das crianças, certo? E se tu estás a pagar isso, estás logo a engolir 60 mil meticais no teu orçamento. Classe média, a considerada classe média. Ok? Exato. Você já imaginou? Se você tivesse uma taxa, por exemplo, em que você pagasse a tua taxa em função do que você ganha a favor da educação, e o Estado realmente trabalhasse na construção de escolas e colocasse escolas públicas de qualidade, de jeito, com acesso à internet, com professores motivados, com professores com estatuto de deputados, etc. Yeah? E não tivesse esse custo, a tua capacidade de compra cresceria. Só aí. Ok? Mas pode ser bizarro, eu sei, de alguma forma, pensar assim, mas o Helder pensa assim, ele vai encarecer o custo de vida, nós vamos ter mais uma taxa para pagar. Sim, poderia ser, mas não. Sabe por quê? Nós adquirimos um fundamentalismo. O setor das importações, para mim, na minha visão, passou a ser fundamental. Porque a economia não anda sem as importações. Estamos acima de 60%, 70% do nível de importação. Logo, nós voltamos à conversa constitucional. Deveríamos avaliar o que é que para nós significa. Será que isto ainda não é um patrimônio? Como é que nós avaliamos as importações no cômputo legal de necessidade dentro do país? E se for assim, eu vou te dizer uma coisa. Moçambique, na África subsaariana, é o país com maior custo de manuseamento de carga, sem produzir quase nada. Se o tomate e cebola passasse pela fronteira e fosse cobrado, meus amigos, nós não comeríamos aqui. Por isso é que os moqueiristas são uma conveniência, são parceiros do Estado. O Estado está a demonstrar a sua incompetência. Quer dizer, não consegue fazer ABS, não consegue pegar os próprios moqueiristas e investir nos moqueiristas. Não é desempregá-los, é fazê-los funcionar de forma legal. Ok? E para que eles próprios possam tomar as suas atividades de forma em que eles consigam suster o mercado da mesma forma. Estamos a promover ilegalidades. Consequência, por essas gaps, o Estado se sente na necessidade de encarecer outros custos ligados à importação. Percebe? Por isso é que até há fórmulas invertidas
para encontrar uma estratégia de usurpamento. Agora, se tu cortas isso, vamos lá, tu tens MCNet, né? Qual é o papel da MCNet no processo de importação? O que é que a MCNet faz que o Estado não pode fazer? Consegues responder? Por que é que existem as alfândegas de Moçambique? O que é que esses atores privados e de quem são? Quem são esses atores privados? Que todos os dias fazem dinheiro, devem estar a beber um whisky todos os dias, a mandar ordens para sei lá onde, fumar charutos, etc., em grandes mundos. O que é que isso está a fazer? Isso está a encarecer a vida dos moçambicanos. Porquê? O custo de manuseamento é muito alto. Agora, se eu cortar esse manuseamento todo e pegar aqui 10, 20% e pegar isso para contribuir para o setor de educação, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer se, por exemplo, você tomar um plano de governação parecido em relação ao setor de saúde? É preciso ter coragem. Porque fazer isso pode significar dar um tiro ao seu próprio pé. Dentro desse... Por que é que eu não acredito na estrutura partidária de hoje? E é por isso. É porque eles precisam, para levarmos Moçambique para frente, eles precisariam dar-se vários tiros nos pés, internamente. E isso não é possível. O tempo nos demonstra que não é possível, que há tanta coisa que foi para o chão. E nós estamos a aceitar isso. Em parte, temos culpa. Porque as sociedades têm os dirigentes que merecem. Helder, como é que acha que é possível combater as fake news em Moçambique, sendo que existe aparentemente um mau uso da internet aqui no nosso país? Não é possível combater isso no seu todo. O que é possível, mais uma vez, voltamos à lei mãe. Estás a perceber onde é que o problema está? É preciso que se regule isso. Ok? Eu não queria ir para soluções... Tuaré foi mais duro com isso. Exato, para se calhar... Há outras sociedades que foram mais duras, severas. Mas, olha, eu não sei se nós não estamos a precisar disso. É por isso que eu fiz esta questão. Ok? Por uma razão muito simples. O que nós temos que perceber é que para construir um Moçambique melhor, nós temos que poder abdicar de algumas coisas. E acha porque que a internet é um mal grande na sociedade moçambicana? Olha, eu não consideraria um mal, porque a internet pode ser boa, pode ser má. Não, mas no caso específico que eu coloquei... Do uso da sociedade? É claro, por quê? Alguns Se você tem um Estado, vamos lá dizer, você tem um Estado que promove venda de bebidas alcoólicas. Aliás, vou começar por trás. Você tem um Estado que não cuida do setor de educação. Vamos lá, dos setores sociais. Né? Quando eu quero falar de setores sociais, quero trazer até a questão dos idosos. Né? O quanto os idosos estão marginalizados politicamente. Tens um Estado que não cuida dos setores sociais. Porém, tens um Estado que promove venda de bebidas alcoólicas como um todo. Okay? Sem controle nem rédeas alguma. Tens um Estado que coagita a possibilidade de legalizar cannabo, essa coisa que eu não sei pronunciar, que se chama suruma. Ok? E esperas que esse Estado está à espera de uma sociedade correta, coesa? Dizia eu que temos países aqui no mundo que têm restrições a partes da internet. Solução. Tem que ser, nós não podemos pensar que o que aconteceu no vizinho vai acontecer conosco. Muito bem, encaramos o problema, temos que pensar em solução. Primeira coisa que nós não temos aqui, que é uma solução primária, é regular e perceber qual é o efeito dessa mesma regulação. Exato. Tomar uma atitude, não é assistir e deixar correr. Aparentemente é tudo uma bandalhada. Exato. É muito fácil ficar uma bandalhada. E se você regular isso, você vai perceber que até sobre as vendas online é possível você taxar. Você pode regular isso.
Porque o mundo está aí para ir. O mundo está aí para ir em que você fica dentro de casa e resolve todos os teus assuntos numa generalidade. Agora, nós é que temos que acompanhar o desenvolvimento do mundo e não estamos a fazer isso. Então, eu não acho que a internet seja um problema. Eu acho que é preciso regularizar o uso, como usar a internet. Okay? Essa oportunidade, o que faria? Uma das medidas que eu tomaria com a internet é cortar tudo que é redes de filmes adultos, esses sites que... Sites pornográficos. Exato, cortava isso. Deixaria de existir isso dentro da minha sociedade. Sites pornográficos, zero. Primeira coisa. A segunda coisa que haveria de controlar é controlar conteúdos dentro das redes sociais. E uma das maneiras de fazer isso é limitar-te, por exemplo, na tua correspondência nas redes sociais. Porque tu tens aqui pessoas, até eu, de alguma forma, que perdem muitas horas nas redes sociais. Porque está predisposto. Acabaste de trabalhar ou tens uma folga ou coisa parecida, a primeira coisa que fazes é o celular. Ok? Então, há coisas que nós podemos fazer para isso, mas acima de tudo é consciencializar as pessoas para o uso correto. Voltamos para a Constituição. Educação. Voltamos para a Constituição. Como o governo aborda as famílias. Que tipo de orientação nós estamos a dar à sociedade moçambicana, Nelson? Você conhece os índices de divórcios hoje? O que é um país que observa isso com normalidade, okay? Vê estas coisas acontecer, pensa. Como é que os governantes pensam mesmo que eles vão conduzir pessoas que não têm instrução? A instrução vem de casa. A orientação vem de casa. Valores, princípios, etc. vem de casa. Daqui a 10 anos, nós teremos a viver consequências extremamente graves por conta disso. Helder, estou com a minha última pergunta para esta edição. Quem Moçambique vê daqui a 10 anos? Eu vou fazer o mesmo que fez o Gilberto Correia. Vou plagiar. É difícil sonhar em Moçambique, nas condições em que está. De facto. É muito difícil sonhar aqui. Vai de graça, cabe várias pessoas que estão a deixar Moçambique. É triste. Mas se me disser que Moçambique eu vejo daqui a 10 anos a continuar desta forma, desertado. Nossos compatriotas moçambicanos estão a preferir vender cebola, vender bolinhos, estão a criar desordem em Portugal. Nossos compatriotas. Quer dizer, eles estão a preferir fazer isso fora de portas do que fazer isso dentro de portas. Estão a preferir ser empregados fora de portas do que ser empregados dentro de portas. Alô? Ministério de Negócios Estrangeiros. Há um problema aí. Está-se a plantar um problema em relação aos moçambicanos lá fora. Estamos preocupados com os moçambicanos que estão lá fora? Não. O facto está lá, está lá. Eu digo alguma mentira? O facto está lá. Precisamos resolver. Então, como é que você acha que, se essa cíclica continuar, que Moçambique nós teremos? Primeiro, não há de haver crianças com vontade de casar, de formar família, etc., porque não vê exemplos. Yeah? Infelizmente, os dados estatísticos sobre crianças que vivem com ambiente de pais separados são muito altos. Basta olhar para os amigos dos teus filhos, para tu perceberes quantos estão na tua condição. E isso tem outras consequências. Okay? Tu estás numa sociedade em que a sociedade normalizou a corrupção. Como é que tu pensas que essas crianças daqui a 10 anos vão olhar ou vão viver? Como é que eles vão encarar a vida daqui a 10 anos? Alguém pensa nisso?
Como é que o Estado, que estratégia o Estado gerou ou gera para resolver estes problemas com as crianças do amanhã? Se nós estamos a continuar a privatizar as escolas, se as universidades são privadas, as crianças não têm oportunidade para formação decente, etc, etc. Como é que nós vemos isto amanhã? Estamos a ser tão simplesmente gananciosos. Então, eu espero, inclusive a nós, se chegarmos, quando chegarmos ao poder, a gente deixe de tratar destes assuntos como apenas uma lábia. Nós, os moçambicanos, identificamos muito bem os nossos problemas. Conhecemos, literalmente. Mas temos dificuldade de pôr soluções em prática. Por isso, ainda estamos a tempo, ao invés de termos dançarinos no lugar de políticos, eu apelo, por favor, que os políticos apresentem em seus programas para que a decisão sobre a quem votar seja uma decisão mais consciente. Ao invés de passarem por ali e proliferar bailes e etc. Porque, sim, campanha pode ser um momento de festa, um momento de autoconsciência, um momento de tomada de decisão, pode ser um momento de transição, né? Porque quando a gente toma uma decisão, a gente começa, a transição não começa no momento do voto. A transição começa quando a gente toma a decisão de votar a determinada pessoa. A nossa esperança de que estamos a fazer o voto certo, o voto da maioria, é grande, não é? Então, devemos pensar assim, porque de outra forma não vai fazer sentido. Nós não vamos olhar para o Moçambique que nós merecemos. Devemos olhar para o Moçambique de conveniência. Muito obrigado pela presença, Helder Mendonça. Obrigado. Para si também, muito obrigado por ter estado este tempo todo a acompanhar mais uma Presidência Aberta. Até o próximo episódio. No próximo episódio. E quando a gente assiste os programas de televisão que tentam comunicar-se com o público em direto, ocorre que o cidadão quer falar em anonimato. Quando quer falar em anonimato, quer denunciar algo, mesmo que ele tenha provas daquilo que está a ocorrer, quer falar em anonimato. Por que quer falar em anonimato? É porque ele sabe que está num país em que a democracia não é plena. Infelizmente, nós não estamos numa democracia. Tem democracia sim, mas ela não é plena.